Oi pessoal, tudo bem? Bom, eu resolvi gravar um vídeo pra todo mundo, assim, porque eu recebi muitas mensagens, né, do pessoal com muitas curiosidades, com muitas coisas, querendo perguntar e tal. Então eu resolvi gravar um vídeo, né, pra falar, pra dividir com todo mundo, né, como que foi aí a minha família toda com o Covid-19. Então a gente se contaminou, né? Eu me contaminei primeiramente, atuando, né? Como todo mundo sabe, eu sou enfermeira, então nós temos uma responsabilidade, né, nesse momento de cuidado. Então não dá para falar, ai, não vou cuidar porque tô com medo, né, de me contaminar, então não dá. E mesmo nos paramentando, mesmo usando todas as coisas direitinho, mesmo assim a gente corre esse risco, né? Não dá também pra gente ficar numa paranoia louca pensando, né? Como eu vi alguns colegas falando, ai não quero porque eu vou me contaminar, não quero atuar ou não quero mais, vou sair, né? Vi alguns casos de pessoas falando que queriam sair da área por conta da contaminação e tudo mais. Eu penso assim, a gente está na chuva para se molhar. Então, quando a gente escolhe a enfermagem, não é só o risco do Covid-19, né? É um risco iminente que a gente tem o tempo todo. É uma profissão insalubre. Tem risco de contaminação com HIV, tem risco de contaminação com tuberculose, tem risco de contaminação com várias doenças, né? Então, é um risco que sempre existe. O que aconteceu agora foi que a gente ficou em evidência. Então, agora, né, talvez os repórteres, os olhares se voltaram realmente para pensar no risco que a enfermagem sempre correu, né? Não só a enfermagem, os médicos, né, com o risco da intubação. Então agora entubou-se um pouco mais do que estava se entubando, talvez, e por isso que a gente pensou, né, parou para pensar mais nesse ponto. Então, na verdade é isso, não é que é uma coisa nova, é uma coisa que existiu, e aí numa situação de pandemia esse risco aumenta mais, com certeza, né? Então, e eu acho que é uma coisa que as famílias com certeza já sabem, né? Muitas famílias pensam isso quando a gente opta em servir, né, a saúde, em ser profissional da saúde. A família sabe que a gente corre esse risco maior. E a minha família, né, pagou esse preço junto comigo também. Então, como já tinha pago anteriormente, né, a gente, parece que o povo aqui gosta de ter de ter positivado para as doenças, né? Então, em 2010 a gente teve o H1N1, né? O Dudu era pequeno, tinha 4 anos de idade, a gente teve, e agora, né, anos depois aí a gente tem aí contaminado pelo Covid-19. Então, assim, foi muito medo. Não vou falar pra vocês, nossa, eu não tive medo de nada, né? Quando eu acabei ficando descobrindo, né? Eu tive uma gripe, então eu tive sintomas de gripe, realmente eu senti minha garganta ruim. E quem me conhece sabe que garganta é um fraco realmente que eu tenho aí. Eu geralmente tenho acometimentos de garganta, até porque eu uso muito a voz, né? Dou aula, então eu acabo tendo um esforço maior na garganta. Mas aí eu comecei a ter uma dor de garganta e em seguida de um resfriado. E na área hospitalar não adianta, se a gente tem algum sintoma, né, de gripal, agora por conta da pandemia, qualquer sintoma gripal acaba sendo afastado. Então eu colhi o SUAB, né, como protocolo, e o SUAB veio positivo. Antes mesmo do resultado chegar, eu já imaginei que tava, porque foi aquele resfriado, eu já tinha tomado, né, a gente tem os nossos coquetéisinhos, eu já tinha tomado, e não adiantou, não passou. E aí no dia seguinte, então eu colhi, aí, né, fui afastada. E aí o que acontece? No terceiro, quarto dia, eu comecei a perder o olfato e o paladar. E essa era uma queixa que todo mundo que teve, né, a grande maioria, não dizer todo mundo, mas assim,
70% das pessoas, 80% das que tiveram, queixaram-se disso. Eu sei porque estava vendo os pacientes que estavam tendo e queixando, né, dessa perda do olfato do paladar. E foi o que aconteceu também. Então, eu nem tinha nesse momento o resultado ainda do exame, mas eu já imaginava que era positivo por conta disso. É uma sensação muito ruim, muito. Ainda não voltou o meu olfato, né? O paladar, graças a Deus, só durou um dia com a perda. Depois voltou. E aí, então, eu fiquei com essa perda do olfato até agora. Eu tô no meu 19º dia, né? Então, a minha quarentena já terminou, na verdade. Mas eu ainda tenho eu não sinto o cheiro ainda das coisas. E é muito estranho, porque eu falo que parece ghost, né? Que a gente tá aqui, mas a gente não tá. Porque você faz uma comida, você não sente o cheiro do alho fritando, você não sente o cheiro da comida que você tá comendo ali, né? Você tem o gosto, mas você não tem o cheiro. Então é uma sensação muito ruim mesmo. Mas é claro que nada comparado às pessoas que ficaram graves, que precisaram entubar. Então eu não reclamo, porque muitos, né, os médicos estão dizendo que vai voltar, daqui 6 meses vai voltar, 6 meses, pensa, 2, 3 meses vai voltar, não sei. Eu sei que eu não reclamo, porque eu penso que dos males o menor, né? Nós vamos acostumar, né, a viver desse jeito. E 7 dias depois que eu tava contaminada, então o pessoal daqui da minha casa estava firme, forte, resistente. Eu ainda pensei, falei, nossa, será que eles não vão ter, né? Eu fiquei nos 2 primeiros dias dentro do quarto, total, assim, porque fiquei, né, os dias que eu fiquei com aqueles sintomas mais fortes, gripais mesmo, então eu fiquei dentro do quarto, fiquei de máscara o tempo todo, mas não adianta, né? Os estudiosos aí em cima do que eles estão analisando, eles dizem que você já transmitia muito antes de você estar com os sintomas agudos. Então, talvez eu já estivesse transmitindo, né, antes mesmo de eu ficar doente. E aí o segundo a ficar doente foi o Dudu, e com 7 dias ele ficou ruim, né? E aí ele começou também, né, ter o nariz escorrendo, a garganta, sentir também que estava ruim, mas todo mundo estava muito forte, né? Ninguém foi se entregando de cara, então já sabia. E aí 3 dias depois a gente levou, né, ele para fazer o teste, porque o teste não dá positivo logo de cara. Você precisa ter pelo menos 2 a 3 dias de sintomas, até 10 dias, né, para que o exame seja um exame fidedigno. E aí com 3 dias ele foi testar e deu positivo também, né. Depois disso, né, quem ficou doente foi o Everton, e pro Everton foi um pouco mais forte, né, ele teve febre, ele teve 5 dias de febre. Ele teve uma tosse, coisa que nós não tivemos, então a gente não teve tosse em nenhum momento. E por conta da tosse, em alguns momentos ele tendia a fazer uma saturação mais baixa, né, por conta disso, por conta da crise de tosse. Mas não foi nada grave, nada que a gente precisasse se desesperar, ir para o hospital e tudo mais. Colheu o exame também deu positivo, e nessa altura do campeonato a gente já sabia que qualquer um que tivesse realmente iria ser positivo, não tinha mais por que ficar fazendo teste, porque, né, era esperado já. E o nosso medo maior era, sem dúvida, o João Emanuel, né, porque é o menorzinho e a gente não sabia como ia ser. E o João firme e forte todos os dias, pulando, correndo. E eu dava glória a Deus todo dia, falando, meu Deus, obrigada, porque assim, a gente tá ruim aqui, mas o menino tá forte. E ele pulando e tudo mais. Mas aí aconteceu que 4 dias depois do Everton ficar ruim, o João ficou. E aí ele começou a queixar, né, da dor na garganta, e começou a fazer febre. Aí ficou deitadinho, tudo, e a febre dele chegou a 38,2 numa madrugada, mas os sintomas agudos dele durou apenas 1 dia e meio. No segundo dia ele já não tinha nada. Quando eu resolvi levar ele no pronto-socorro, conversei com alguns colegas médicos e tudo mais, porque eu fiquei, né, com medo, a gente fica com medo na criança. Cada um que tinha, na verdade, era um pensamento, como vai ser, né? Como que vai ser nesse? Vendo saturação o tempo todo, de todo mundo, né? Várias vezes no dia. Eu montei um painel, né, no espelho da minha casa, com o nome de cada um, né? Eu falava que é o meu painel cirúrgico, né? Porque no centro cirúrgico a gente tem um painel das cirurgias que serão realizadas. E aí eu montei esse painel aqui, o painel do Covid na minha casa. Então,
todo mundo tinha o seu nome anotado e em quantos dias, né, de doença que estava. E todos os dias eu ia atualizando esse painel e lá eu escrevia a atenção maior que tinha que ter. Então, o Everton saturou 93, atenção aqui, vamos ficar de olho. João, né, tá manifestando alguns sintomas, vamos ver como que vai evoluir os sintomas. Então, eu fui anotando, né, fui acompanhando a louca, né, a enfermeira. E o João ficou bem. Com 2 dias o João ficou bem. O João não fez uso de nenhuma medicação, porque nós adultos fizemos uso, né? Eu e o Eduardo fizemos uso de Tamiflu, fizemos uso de azitromicina com prescrição médica, claro, né? A gente passou pelo médico, o médico fez a prescrição. O Everton, o médico já prescreveu apenas o azitromicina. Então a gente percebeu que assim, tem conduta, a conduta é de cada caso, né, análise de cada caso, então não dá para ficar em casa se automedicar, tem que procurar o médico, porque ele vai avaliar os seus sintomas, né, para escolher o melhor medicamento para o caso que você está apresentando. Para o João Emanuel, a pediatra que atendeu ele decidiu não dar medicação, fez raio-x, fez exame de sangue, fez o SUAB, e decidiu não entrar com medicação, né? Ela falou, mãe, ele vai conseguir, né, reverter sozinho e vai só dando dipirona. Se ele tiver batimento de asa de nariz, né, começar com aquela respiração dificultosa que começa a bater aqui no nariz, ou tiver uma respiração muito, né, acelerada, profunda, você vem de volta. Então é isso, é ficar de olho nos sinais, assim. E aí depois no 3º, 4º dia ele também queixou que a boca fica amarga, começa a vir aquele amargor na boca e aí automaticamente você vai perdendo a sensibilidade ao gosto das coisas, né? E por volta do 4º dia, observei que todo mundo aqui por volta do 4º dia foi que começou com a perda do olfato. O Everton perdeu muito pouco do olfato. E eu acho, não sei, assim, né, eu falei que aqui em casa tem amostra para fazer um estudo, né, científico, porque são muitas pessoas. E no caso do Everton, ele teve a tosse, né, teve essa complicação por conta da tosse, né, de querer saturar baixo por conta de ter essa tosse, coisa que os outros não tiveram. João também não teve tosse. Mas o Everton tem psoríase, então a gente também não sabe se é por isso, se é por fato de ter alguma coisa, né? Nenhum de nós tem nenhuma outra comorbidade, então fica um pouco, talvez seja um pouco mais fácil para o nosso organismo reagir do que o dele, que já tem uma doença aí, né, autoimune. E aí, o que eu acho? Eu acho que por conta dele ter tido esses sintomas mais exacerbados, por isso que ele não teve, talvez, o olfato, né, a perda tão grande do olfato, deve ser isso. E de repente vai alguns sintomas, não vai outro, né? Eu tive diarreia no começo, o Dudu não teve diarreia, o Everton teve. Então, a gente até foi fazendo um paralelo dos sintomas que alguns tinham, outros não tinham, mas tudo passando muito bem. Eu acho que o mais importante também é para o pessoal que tiver perda de olfato e paladar, é não parar de comer, tá? Porque eu tinha muito medo disso, eu gosto muito de comer, e eu fiquei com muito medo de perder essa vontade de comer. Porque quando a gente não come, o nosso corpo não recebe os nutrientes, as nossas células ficam mais necessitadas desses aportes de nutrientes e automaticamente nossos soldados de defesa vão sentir isso e vai ser mais difícil ainda combater a doença. Então fica a dica aí pro pessoal que ainda vai ter, o pessoal que está tendo e está lutando com isso, né? E o pensamento positivo, gente, eu falo que pra mim, né, como cristã, isso é uma doença que com certeza Deus permitiu que acontecesse e para falar, né, de alguma forma com a gente. Alguma mensagem está sendo enviada e a gente precisa escutar essa mensagem, ver qual que é o recado, né? Não é por quê, é pra quê? Pra que eu tô passando por isso? Pra que Deus está permitindo que eu passe por isso, né? Por esse momento, por essa prova. Existe um pra quê. Então, é saber perceber os sinais, é saber realmente ter o pensamento positivo, acima de tudo. Deus permitiu você passar por isso, né? Então vamos passar pela prova dando glória, porque a gente vai, né, do outro lado
cantar o hino da vitória, com certeza. Hoje eu posso falar para vocês, muito obrigada por todo mundo que orou pela minha família, todo mundo que orou pelos meus filhos, porque eu sei que o pior já passou. Hoje eu sei que a gente está curado, hoje eu sei que Covid-19, minha família venceu. Então eu fico muito feliz por isso, né? Eu fico muito emocionada por isso. E só tenho mesmo a agradecer a Deus, aos amigos que mandaram tantas mensagens todos os dias, né? Como você tá? O que que você tem? Muitos amigos mandaram, outros, né? Outros colegas, pessoas mais próximas, clientes que, né, como nós temos negócio próprio também, então às vezes as pessoas falavam só assim, olha, boa sorte aí pra você, né, porque tipo, ai, sei que, olha, o pessoal morre por conta disso, vai que você vai morrer, então ó, boa sorte aí pro seu enfrentamento e tal. Então, de uma forma ou de outra, né, todo mundo teve uma preocupação, teve uma palavra, então assim, glória a Deus por isso, tá bom? Deu tudo certo, eu só tenho a agradecer, muito obrigada mesmo, de coração, tá bom? Beijo em nome de toda a minha família. Ô, gente, só mais uma coisa. Quando a pessoa gosta de gravar, né, fica um vídeo de tipo 40 minutos. Mas eu esqueci de falar o principal, né, o Douglas, o meu filho, né, o mais velho, o Douglas não teve nada. Para não falar que o Douglas não teve nada, ele sente um pouco o olfato dele diminuído. E isso já tem 7 dias, pelo menos, que ele sente o olfato bem diminuído. De resto, Douglas não teve sintoma nenhum. Então, assim, tem alguns colegas que eu conversei também que me falaram que não tem sintoma nenhum, né? Então, pode acontecer, né? O Douglas, e eu achava que o Douglas era fraco, né? Magrinho, ele é magrelinho, então eu achava que o Douglas de repente não ia aguentar se ele estivesse, ainda punha o medo dele, mas não foi, né? Nada disso, nada do que eu pensei. Então é aquilo que eu falei, né? Pra quê, né? Qual que é a mensagem de Deus? Aquele que é fraco, né? Direi agora que sou forte. Quando eu penso que sou fraco, ainda sou forte. Então é isso, né? Fortaleza, assim, o pessoal que me conhece sabe que aqui de casa parece sempre que eu sou a mais forte, né? Eu sou a mais turrona, a mais tudo, né? Dessas qualidades meio defeitos. Né, fui a primeira a ser acometida aí, tá bom? Então é isso, eu esqueci de falar do meu primogênito e não posso esquecer porque, né, depois eu vou pôr aí o quadro pra vocês que mostra que o Douglas invicto, né, Douglas não teve nada, tá bom? Beijinho.